Olá, tudo bem com vocês? É uma grande alegria poder estar aqui a convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira para podermos estudar um pouco mais a respeito das lições do nosso Mestre Jesus. E neste momento eu convido a todos que possam fechar os olhos e, elevando o pensamento a Jesus, pedindo a Ele, Mestre amigo, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para podermos estudar o Teu Evangelho bendito de amor e de caridade. Que possamos, Senhor, nestes minutos em que passaremos aqui, aprender muito das Suas lições. Que essas energias também envolvam o nosso corpo e nos deixem mais calmos e equilibrados. E que ainda, depois de tudo isso, depois de toda a palestra e depois de todo esse estudo, eu possa definitivamente ter força para aplicar estes conhecimentos, agindo na busca da minha evolução espiritual, para cada dia, Senhor, que passa, estar mais próximo de Ti pelas minhas atitudes, pelo merecimento, e trazendo essa paz para este momento do nosso planeta Terra querido. Fique conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos estudar hoje o item número 1 do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso irmão Emmanuel, que escreveu e explicou algumas passagens do Evangelho de Jesus. E hoje é o capítulo 1, que se intitula O Tempo, e foi um desenvolvimento do trecho evangélico da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no item 6. O trecho do evangelho diz assim, eu vou lendo para nós, e nós vamos, à medida que nós vamos fazendo o desenvolvimento da leitura, também vamos comentando algum trecho. Aquele que faz caso do dia, patrão, senhor, o faz. Aquele que faz caso do dia, patrão, senhor, o faz. O que essa frase quer dizer num contexto muito simples, apenas retirando ela do trecho do capítulo 14, do item 6, nós conseguimos chegar a um entendimento sobre essa frase. Mas o importante é que a gente consiga entender o contexto primeiro em que ela foi dita. Muito bem, quando nós vamos lá no capítulo 14 da Carta aos Romanos, nós identificamos que o intuito de Paulo, falando àqueles que estavam estudando os ensinamentos do Cristo, estavam muito preocupados a respeito do que se deveria ou não fazer como atitude externa. Eu posso comer isso ou não posso comer aquilo? Eu posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo? E Paulo foi muito contundente e muito cuidadoso na hora que explicou que alguns fazem aquilo que entendem ser correto e outros fazem porque aquilo eles sabem que é correto. Mas o importante que Paulo deixa claro na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, é que aquele que vai agir em qualquer momento da vida, qualquer coisa que nós vamos fazer do nosso tempo, das nossas atitudes, daquilo que vamos aprender, daquilo que vamos trabalhar, daquilo que vamos fazer durante o tempo que temos, é o que nós devemos oferecer primeiramente a Deus. Termos a consciência de que aquilo que fazemos, independente de ser A ou B, atendendo a esse ou aquele pedido, esse ou aquele mandamento, é que primeiro nós coloquemos Deus à frente de tudo. Ou seja, tudo que nós façamos, nós coloquemos à disposição, à frente de tudo isso, o nome do nosso Senhor.
o nome de Deus, o nosso Criador. Que seja tudo aquilo que nós vamos fazer da nossa vida, devemos pensar primeiro que nós estamos fazendo aquilo para Deus, para o nosso Pai, para o nosso Criador. Veja que coisa interessante e profunda, porque agora passou para nós a responsabilidade daquilo que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Que direcionamento nós damos para os nossos pensamentos e para nossas atitudes, sendo que o mais importante não é se a atitude é essa ou aquela, se eu devo comer ou não comer tal alimento, se isso é bom ou não é bom. Sempre para que eu possa ter a resposta correta, eu tenho que dedicar aquilo que eu estou fazendo para Deus em primeiro lugar. E assim a explicação de Emmanuel continua a respeito desse título. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. O primeiro momento, o primeiro parágrafo desse capítulo é um alerta de que nós pensamos que Deus nos deve todos os benefícios que temos. Veja, muitas vezes, quando eu acordo, eu esqueço de agradecer o fato de estar simplesmente vivo e ter mais um dia para poder viver. É como se eu estivesse entendendo que, ao acordar, Deus fosse obrigado a me dar a respiração, a me dar a capacidade de enxergar, de ouvir, de me movimentar. Mesmo que eu tenha essa ou aquela dificuldade, eu ainda existo numa série de outras possibilidades que tenho para poder fazer um bom uso do meu tempo. Mas muitos de nós entendem que no momento que a gente acorda, Deus já nos deve um monte de coisas. Já nos deve o fato de a gente poder enxergar, da gente poder andar, da gente poder falar. Até mesmo os simples atos de respirar. É como se fosse um benefício que Deus nos devesse. Porém, veja, Deus nos concedeu todos esses benefícios. A Deus nos concedeu, por sua misericórdia, a possibilidade de estarmos vivos. Se nós somos e sabemos hoje que somos espíritos e que somos infinitos, que fomos criados por Ele num determinado momento e que não teremos fim. Porém, para que eu possa me desenvolver e evoluir, chegar mais próximo da minha perfeição, eu preciso de existências materiais. Eu preciso viver, eu preciso de encarnações e reencarnações para poder me desenvolver, para poder evoluir. Mas, muitas vezes, quando eu estou aqui na encarnação, eu não agradeço essa oportunidade. E eu passo, às vezes, uma vida inteira sem pegar o tempo que tenho para poder me desenvolver e aplicar naquilo que é essencial para a minha evolução, para estudar Evangelho, para conversar com as pessoas, para viver em sociedade, para amar a minha família, para servir alguém com as qualidades que tenho, para trabalhar pelo bem do próximo, pelo bem da humanidade, pelo meu próprio bem e para que a vontade de Jesus, para que os ensinamentos de Jesus se façam mais presentes aqui na Terra. E eu perco a oportunidade diariamente de horas incontáveis, horas e horas de tempo que estão sendo desperdiçadas com vaidades, com superficialidades, com entretenimento que não leva a nada nem a nós e nem aos outros. Não faz bem para nós e não faz bem para ninguém. Consequentemente, também não faz bem a Deus, que é o nosso Criador e nos deu a oportunidade. André Luiz, na obra Missionários da Luz, tem uma passagem interessante
que fala a respeito do nosso planejamento reencarnatório. Capítulo 12 e 13 especificamente, condicionando e explicando a reencarnação de Segismundo, que era um espírito que pediu a oportunidade de vir exatamente numa determinada família para que ele possa reparar um erro do passado que atormentava sua consciência. E por esse motivo, Deus concedeu o tempo, o corpo, a família para que ele pudesse reencarnar e ali poder se desenvolver. E existe um processo imenso da espiritualidade neste planejamento reencarnatório. Trazendo a realidade de Segismundo para nós, nós também fazemos parte deste plano divino. Tivemos a oportunidade da reencarnação na família que escolhemos, porque precisávamos nos desenvolver nessa família, aprender a amar essas pessoas que estão na nossa família, perdoar os erros dos outros e também aprendermos a nos perdoarmos das nossas ineficiências e dos nossos defeitos e termos tempo de encarnação para poder aprender primeiro e colocar em prática o Evangelho de Jesus para que eu evolua, aprenda a amar os meus familiares, aprenda a amar o meu próximo e eu possa me desenvolver e crescer. E para isso eu tenho uma determinada quantidade de tempo que me foi oferecida, mas que muitas vezes nós desperdiçamos esse tempo. O que o apóstolo Paulo nos alerta é que não importa muito a expressão exterior daquilo que eu estou fazendo, mas sim se aquilo que eu estou fazendo com essa consciência de que eu estou num projeto evolutivo indo para a perfeição, para próximo de Deus, para auxiliar o Criador ainda mais na sua criação, tornar o mundo um lugar melhor, não só para mim, mas para todos aqueles que me sucederão na existência e que terão um lugar propício, fraterno, para poder acolher as almas que estão em evolução e precisam de compreensão e compaixão para poderem aprender. Desenvolver essa compreensão e compaixão é aquilo que eu preciso fazer com o meu tempo, oferecendo e colocando Deus à frente de todas as minhas atitudes, de todos os meus pensamentos. E então, Emmanuel continua explicando. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. E se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho? Já nos dando a dica daquilo que nós temos que olhar para a nossa vida. Eu preciso desenvolver equilíbrio. E eu só consigo desenvolver equilíbrio se eu tiver paciência para tudo aquilo que estiver acontecendo nesse momento da minha vida, eu possa observar com essa lente do olhar de Jesus, com muita calma, com muita serenidade, tentando explicar ali o que ele, Paulo, o apóstolo, aprendeu naquele momento. Senhor, o que queres que eu faça? Diante da estrada de Damasco, o apóstolo, que ainda não era apóstolo, era perseguidor de cristãos, ele é arrebatado com uma luz muito forte que o cega e ele não consegue enxergar nada. E naquele instante ele tem a certeza de que à sua frente está Jesus, aquele o qual ele perseguia os seus discípulos. E ele leva o pensamento a esse Jesus, a esse nosso mestre e fala: Senhor, o que queres que eu faça? É esse o equilíbrio que nós temos que ter diante das adversidades que estão presentes na nossa vida. Senhor, o que queres que eu faça? Queres que eu cuide da minha saúde? Queres que eu cuide do meu trabalho material, aquilo que faço para viver?
que eu não trate esse trabalho como se fosse uma obrigação que eu estou fazendo, mas sim uma situação prazerosa que eu aproveito desse tempo para poder crescer e evoluir. E ele vai além ainda, Emmanuel, explicando: nos mais obscuros recantos da terra há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Nós precisamos ter alguns momentos de paz, de reflexão, de iluminação, que é esses minutos que nós estamos passando aqui agora, refletindo, elevando o nosso pensamento ao Criador, trazendo a consciência divina para dentro de nós do que nós devemos fazer. Veja, isso faz parte de tudo. Pegar uma parte do nosso tempo, dedicar ao meu entendimento e evolução espiritual é importantíssimo para que eu possa compreender o que fazer diante das situações e principalmente como aproveitar melhor o meu tempo. Toda vez que nós estamos aqui conversando, falando sobre Jesus, uma luz acende na nossa consciência. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos, se nós estamos fazendo aquilo que vai me trazer felicidade, que vai me trazer paz, harmonia, fraternidade na minha casa, na minha família, trazer coisas boas para a minha vida. E muitas vezes nós desperdiçamos tempo essencial, tempo importante para essa evolução, para uma conversa, para um estudo do Evangelho no lar com a minha família, que onde vem à tona uma série de ensinamentos superiores para que a gente possa influenciar a nossa família positivamente, e eu desperdiçando tempo muitas vezes em redes sociais, em programas que não contribuem nada para a nossa evolução. Então, meus amigos, a lição de hoje é a respeito de como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, deixou uma grande instrução. Veja se tudo que você está fazendo, se o tempo que você tem, você está dedicando ao Senhor e está colocando Deus à frente de tudo. E tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus e não para atender apenas às suas próprias necessidades ou as necessidades de alguém, mas que o nosso Criador esteja à frente de tudo. Que o meio de se fazer o melhor é aprendendo as lições de Jesus e praticando o seu Evangelho, que nada mais fala do que amar ao próximo como a si mesmo. Tudo aquilo que eu quero para mim, que eu possa também doar para o meu próximo e desejar a ele que receba o melhor que eu tenho para dar do meu tempo, ok? E neste momento, nós agradecidos por este estudo de hoje, pela oportunidade que Jesus nos concede dessas informações espirituais, o apóstolo Paulo, o grande espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier, que nos deram a graça desse estudo, dessa reflexão. Agradecidos que estamos, nós vamos vibrar por todos aqueles que estão nos hospitais neste instante, esperando pela cura da doença que neste momento prejudica tantos e tantos irmãos nossos. Que essas energias que estamos disponibilizando neste instante possam ser aproveitadas pelos mentores espirituais, pelos médicos espirituais, enfermeiros espirituais, na recomposição da saúde dos nossos irmãos encarnados. E que, se não for possível, Senhor, a recuperação neste instante, esteja dentro dos seus desígnios, que esses nossos irmãos retornem à pátria espiritual, que sejam todos eles recebidos pelos seus familiares queridos e amparados já nesse primeiro momento
para que não tenham aquele período de frustração, para que recebam carinhosamente o abraço fraterno daqueles que estavam esperando o seu retorno. E assim, Mestre, cientes de toda a tua misericórdia, de toda a tua vontade, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade do teu Evangelho. Fique conosco por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.